dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo Pereira, diretor do BNI Soluções, o maior grupo de empresários do Recreio dos Bandeirantes, esse bairro aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a missão de ser o host, ser o apresentador do Papo Soluções, o nosso podcast. Eu estou recebendo aqui a querida Dara Vilardi, nossa advogada especialista em registro de marcas. Dara Vilardi, conta pra gente, quem é você? Então, eu sou uma advogada, né, especialista em registro de marca e foi um prazer receber esse convite hoje para falar um pouquinho sobre networking e a importância do registro de marca para os empresários. Maravilha, Dara. A gente está aqui hoje na sede da Cajá Audiovisual, do nosso querido membro Miguel Netinho. A gente foi super bem recebido aqui, com aguinha gelada, vinho, um ar-condicionado bombando, né? Um time muito bacana aqui que nos recebeu para a gente bater esse papo, né? Eu começo sempre aqui falando bom dia, boa tarde, boa noite, e algumas pessoas já me perguntaram isso. Por quê? O BNI é a maior organização de network e negócio do mundo, né? A principal organização quando se fala em marketing de referência e está presente em quase 80 países. Então eu não sei qual o fuso horário que a turma está vendo a gente, né? Então eu faço questão de me comunicar com todo mundo lá fora. E eu tive, Dara, a oportunidade de receber grandes empresários aqui já, né? De bater papo, de entender um pouquinho mais sobre cada um dos negócios. E a gente sabe que todo negócio precisa começar. E para começar, precisa registrar a marca. Então, que bom que a gente tem uma grande especialista hoje que cuida da gente, nos ajuda, né, a se conectar com novos empresários e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho por que a Dara Vilardi é a nossa especialista em registro de marcas. Bom, eu amo ser empresária e eu amo essa área de registro de marca, de poder ajudar empresários a protegerem, eu consideraria o ativo mais valioso da sua empresa, que é o nome. É aquilo que você investe todos os dias, onde você tem a sua credibilidade. Então, a minha maior motivação, de fato, é trabalhar com essa área. É isso que eu me orgulho. Então, é sobre poder levar para outro nível aquele empresário quando ele registra aquela marca, quando ele pensa nisso. Dara, aqui nos bastidores a gente estava batendo um papo sobre isso, né? A gente já é amigo fora daqui. E aí eu estava conversando contigo sobre, exemplo, a minha tia começa a produzir lá bolo na casa dela. E aí vai lá, o meu primo vai para o Facebook, para o Instagram, ele desenha lá uma logo bonitinha, ele cria um nome legal, ele sabe que o bolo da minha tia é maravilhoso e ele começa a divulgar na internet. E aí dá certo, um influencer gosta, alguém gosta, se multiplica, indica. Isso acontece na vida e na família de muita gente, em muitas empresas e tudo mais. E aí ela bate 10 mil seguidores e a coisa está acontecendo de uma maneira muito interessante. Ela está mudando a história dela ali, com a receita que vem desde a vovó, da bisa e tudo mais. E daqui a pouco ela recebe uma notificação. Essa marca já existe, essa marca é de alguém e você está passível de perdê-la, né? De perder o direito a mexer nisso. Como é que acontece isso, Dara? Como é que a gente assegura esse direito? Olha, isso é mais comum e vem se tornando mais comum do que se imagina. Porque o último relatório, que inclusive o INPI, que é o órgão onde a gente registra as marcas, ele soltou um relatório dizendo que o número de marcas registradas, né, pedidos de registros, vem aumentando a cada ano. Logo, marcas que estão entrando no mercado e não se preocupam com o registro, precisam se preocupar com isso, porque estão suscetíveis a receberem uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca. E dessa forma, perdendo todo o investimento. E se não for o caso de ser uma marca já registrada por outra pessoa pode roubar aquela marca e registrar primeiro. E assim também a pessoa acaba perdendo todo aquele investimento. Porque só é dono quem registra. Só é dono quem registra. A gente costuma falar isso no mercado imobiliário também. Exatamente. Né? Você precisa registrar um imóvel e nas marcas a mesma coisa, né? Eu, por muitas vezes, enquanto corretor de imóveis, eu sou acionado para procurar uma loja para uma marca que está começando, né? Vou conhecendo pessoas que estão empreendendo, que estão prosperando e aí querem abrir a sua marca própria.
né? Então, por muitas vezes eu tenho a oportunidade de te acionar, de conectar. A gente, dentro de um grupo do BNI, a gente tem um profissional especialista em cada área. E Sim. tem profissionais que, por muitas vezes, são os primeiros a serem lembrados. A gente sabe que o contador tem essa característica, a gente tem o nosso presidente Diego Brandão, arquitetos têm essa característica, o registro de marca também, né? Deveriam, ao menos, serem lembrados sempre, e não para apagar incêndio, mas sim para planejar antecipadamente. Então, assim, eu tenho uma ideia aqui, quero abrir uma empresa, pensei aqui, eu deveria, né, num primeiro momento, chamar a Dara, me ajuda nessa busca. Diego Brandão, meu presidente, você que é contador, vem aqui, me ajuda nessa busca. Ali o Brito, nosso especialista em branding, me ajuda aqui a pensarmos juntos para que eu não invista errado, para que eu não comece a criar uma ideia, né, uma audiência em cima de algo que não faz sentido, né? E então, qual é o momento que eu devo te procurar a partir do momento de uma ideia que surgiu aqui? O momento que você deve me procurar é: vou abrir um negócio. Independente se você tem um CNPJ, se você já abriu um CNPJ ou não, você já pode fazer esse registro, porque hoje é permitido fazer o registro somente quando você tem um CPF. Então, o INPI, ele permite isso. Então, o momento é: estou pensando em abrir um negócio, já tenho algo estruturado na minha cabeça e já tenho um nome. Então, eu já vou pegar lá e vou registrar esse nome, fazer esse pedido, antes mesmo que outras pessoas fiquem sabendo. Porque quando você coloca essa marca no mercado, ela está suscetível a riscos. Riscos de outras pessoas pegarem e registrarem antes de você. Então, o ideal é: pensou no nome, já quer colocar ela no mercado, peraí, deixa eu primeiro consultar aqui a Dara Vilardi Advogada, ver se esse nome está disponível para registro e registrar. Então... Eu vejo muita gente, quando tem uma ideia, vai para o Registradores para tentar pegar o site, vai para o Instagram, vai para o Facebook e esquece de trazer legalidade para isso, né? De trazer... Sim. Cria o site, compra o domínio, cria um Instagram, faz tudo isso, abre o CNPJ também até mesmo. Às vezes até mesmo contrata, por exemplo, um brand, né, ali o Brito, mas faz todo esse investimento e esquece do mais importante, que é ali o registro de marca. Fazer aquela marca estar segura no mercado para você investir nela, de fato. E isso pode ser um prejuízo que quebra empresas, né? Empresas não passam do primeiro momento, né? Porque investiram em outdoor, em marketing digital, em materiais, né, físicos ali, sede, tudo isso, toda a lógica ali de uma empresa montada e daqui a pouco tem que voltar do zero porque não fez o que deveria fazer. Sim. Sabe o que eu penso, Dara? Que a gente, enquanto membro do BNI, e aí é um detalhe interessante, a gente tem ali uma troca muito interessante, né? Muito bacana, onde a gente conversa entre os membros, né? E você imagina, eu posso estar diante de um cliente meu, isso já aconteceu algumas vezes, de poder pegar o telefone e ligar: doutora Dara, me ajuda aqui. Tem como você falar com esse cliente aqui antes dele fazer alguma coisa, né? Para que ele não tenha esse prejuízo? E isso melhora a percepção que esse meu cliente tem de mim. Porque, de fato, eu não dei só uma consultoria imobiliária, mas eu mostrei para ele que o meu networking, que a minha rede, que o meu time de referenciação está se preocupando com ele e eu estou colocando ele diante de uma especialista, de alguém que pode realmente fazer acontecer. É interessante falar, porque dentro do BNI você escolhe pessoas para estar ali dentro de qualidade. Então, automaticamente, quando você pega uma pessoa dali para fazer essa referência, essa indicação, você está indicando uma pessoa que você sabe que já tem um bom trabalho, um bom serviço, que vai prestar um bom serviço. Então, você se sente mais seguro. E, claro, quando você fala para esse cliente que você já tem aqui na palma da mão um corretor para indicar para você ir lá, alugar sua loja, abrir seu escritório, por exemplo, ou um contador também para ele ir lá e abrir o seu CNPJ, isso já ajuda muito aquela pessoa que poderia ficar buscando outras indicações. Porque a gente não quer ir em qualquer um, né? Quando a gente já tem confiança em alguém, a gente prefere que aquela pessoa indique outras pessoas, porque você já tem a sua credibilidade, não é mesmo, Gustavo? Então, a sua credibilidade, quando você
indica outras pessoas, passa referência para outras pessoas, aquela pessoa tem credibilidade tão quanto você. E um detalhe interessante, Dara, que assim, fazer parte do BNI não é uma livre adesão, né? Exatamente. Não é alguém que chega ali, ó, gostaria de ser, tá aqui, eu quero entrar. Não, a gente participa de um comitê, a gente tem uma votação para selecionar os melhores profissionais, empresários, advogados de cada uma das áreas, Sim. né, para compor esse time. E aí um membro, tanto para entrar como para permanecer no grupo, precisa ser um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso, alguém que é realmente especialista na área, né? Não à toa Sim. que eu estou lá há muito tempo, a Dara também foi aprovada para fazer parte do time, né? E permanece no time justamente porque entrega qualidade de serviço, né, aos membros. E a gente sabe também que a gente pode conectar outros membros, porque se é membro da organização, é alguém que de alguma maneira tem sido... Já né, passou por um crivo ali, então tá bem relacionado para você indicar. E isso é muito rico, né? O BNI está completando, já passou de 40 anos, né? O BNI no Brasil tem pouco tempo em relação a outros espaços no mundo, mas vem fazendo sucesso em cima de sucesso. No Rio de Janeiro tem feito um trabalho incrível, espalhando pelo estado do Rio de Janeiro. E essa cultura, essa lógica do primeiro contribuir para depois ganhar, que é o que a gente chama de Givers Gain, é um valor da organização, né? E a gente tem buscado pessoas que tenham essa característica para fazer parte do nosso time. A gente se reúne às terças-feiras aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? Ali no Absoluto, lá do Recreio Shopping. E a gente tem tido gratas surpresas, encontrado pessoas incríveis que, de fato, não estão ali só pelo dinheiro, mas sim com o propósito de primeiro ajudar e depois ganhar. Isso é uma consequência que muda a forma como o mundo faz negócios, né? E isso tem sido muito, muito rico, muito legal. Já temos quase 2 anos do BNI Soluções, conectando com pessoas muito legais. E um detalhe interessante, Dara, a gente tem no nosso time outras advogadas, né? Outros advogados. Sim, sim. E eu tive aqui conversando com a doutora Cristiane Araújo, que é a nossa especialista em direito trabalhista, né? E a gente conversava que a OAB, ela tem... ela limita, né, algumas coisas relacionadas ao marketing. Verdade. E o BNI passa a ser uma estratégia, eu brinquei com a doutora Cristiane, quase que obrigatória para o advogado, né? Sim, sim. Eu acredito, eu tenho 27 anos, 3 anos aí de OB, mas eu decidi fazer o meu negócio diferente de muitos advogados por aí, desde nova, no caso. Então, eu acredito fielmente que o BNI é um ótimo local para você estar, porque o advogado, ele precisa ir além da OAB, ele precisa estar em outros lugares, em outros eventos. E o BNI, ele te dá a oportunidade de você estar com empresários de diversas áreas, empresários esses que podem te conectar com outros diversos eventos também, que isso é muito interessante. Então, eles estão sempre divulgando outros eventos para você estar. Então, se torna infinito ali, até mesmo, eu diria, as suas conexões, podendo estar em vários lugares. Então, eu acho muito que o advogado, ele precisa sair de dentro dessa caixa, OAB até mesmo, e expandir a mente para estar em eventos, em networks como esse, entendeu? Com propósito, principalmente, com visão, que é o que o BNI tem, que é a questão do Givers Gains. Então, assim, eu acredito que das duas, uma. Ou vai ter muitos negócios, ou vai ter muitas parcerias, ou as duas coisas. Então, é muito bom nesse sentido. O advogado precisa pensar nisso. E a Dara tem esse mindset da parceria, da troca, do networking, né? A gente seleciona no BNI pessoas que tenham a característica de terem rede, de trabalhar em parceria, de se conectar com muita gente. E a Dara, dentro da OAB, né, se conecta, faz parte de comissões hoje, né? Sim, sim. Hoje eu sou secretária-geral da Comissão de Qualificação e Gestão de Pequenos e Médios Escritórios, lá em Campo Grande, pois agora, recentemente, que os advogados começaram a abrir a mente para entender a advocacia como um negócio.
Então, é muito interessante que eu consigo até mesmo contribuir nesse sentido, estando em locais de networking. Consigo trazer insights dali, até mesmo que eu tenho dentro do BNI, para a comissão e vice-versa. Eu acrescento nos dois lugares. E também sempre buscando falar do BNI também para o pessoal da OAB, para expandir a mente em relação aos negócios. E aproveitando essa oportunidade, essa visão da Dara, né, de conexão em outras organizações e tudo mais, a gente convidou a Dara para ser a nossa coordenadora de eventos, né? Pois é. Então, aproveitando essa visão, essa escuta ativa que ela tem em outras organizações. E muita gente, Dara, acredita, e o BNI realmente é uma organização com valores, princípios e regras muito bem definidas, acredita que um membro do BNI não pode participar de outras organizações ou eventos. Sim, sim. E não é bem assim, né? A Dara, como coordenadora de eventos, ela tem participado de treinamentos para analisar, né, os eventos que a gente vai divulgar dentro da organização. E a gente quer, dentro do BNI Soluções, que o time participe de muitos eventos, se conecte com muita gente para trazer novos convidados, novos negócios, novas possibilidades, novas ideias, né? Você imagina a Dara lá na OAB se conectando com pequenas e médias empresas. Isso é maravilhoso para todos nós, né? Sim, sim. Todos os dias a gente quer buscar novos eventos. Um membro do BNI, ele não pode participar de outra organização que tenha a mesma característica do BNI, essa ideia de ter um profissional de cada área e obrigação semanal de gerar novas referências. Agora, participar de eventos, eu, por exemplo, sou diretor da BIB, que é a Bolsa de Imóveis da Barra, sou delegado do Cresce. Nessas organizações, eu faço networking, eu troco ideia todos os dias com outros profissionais para trazer negócio para a Dara e para os outros membros. Sim. A Dara na OAB tem as suas missões e as suas atribuições para conectar com outras pessoas. E nós juntos vamos a diversos outros eventos, né? Exatamente. Para se conectar sim, e ouvir e falar. E essa é a ideia. É isso que a gente espera da nossa coordenadora de eventos, que conecte com muita gente, né? Que busque novos membros, para que a nossa sala esteja sempre cheia de grandes oportunidades, de grandes possibilidades, né? E como é que tem sido aí essa experiência, esses treinamentos nessa área? Bom, ser coordenadora de eventos, para mim, é algo, eu diria, até bem natural, porque eu já sou muito comunicativa. Adoro ir nos eventos, porque, inclusive, o BNI eu conheci indo em um evento em Brasília, que eu fui lá, foi um evento de advogados que estava tendo, foi um evento em Brasília. Lá eu conheci uma contadora que estava fazendo parte do BNI. A contadora, na verdade, era de São Paulo. E ela falou, Dara, o BNI está presente em vários lugares do Brasil todo. Eu vou te ajudar a encontrar um BNI aí no Rio de Janeiro. Ela que falou para mim desse evento de network. E aí eu falei, tá bom, me ajuda. E aí eu conheci o BNI Soluções, do Recreio. Fui a primeira vez, me apaixonei e nunca mais saí. Tô lá até hoje. Sorte a nossa. Sorte mas, com certeza. Sorte a minha também. Que bom, que bom. E, assim, o BNI, ele tem essa característica... A gente não está buscando, né, pessoas que têm uma característica que está ali só para distribuir um cartão, fazer um spam ou algo do gênero. A gente costuma dizer que a gente não busca o caçador. Gustavo, eu diria até que hoje, para mim, é muito estranho eu estar em outros eventos que, muitas vezes, as pessoas só estão interessadas em entregar cartões, sem, de fato, buscar uma conexões. Isso é muito interessante. O BNI, ele te treina, de fato, para você ser um empresário melhor ainda. E estar sempre pronto, tanto para contribuir na vida do outro, e automaticamente é comprovado, né? A pessoa será recíproca com você. E aí essa ideia, né, de a gente não buscar o profissional que está só ali querendo distribuir um cartão ou fazer uma relação de curto prazo, pelo contrário, a gente quer buscar profissionais que queiram relações de longo prazo. Longo prazo. Né? Sim. Construção de relacionamento duradouro, de longo prazo, onde eu aprendo cada detalhe da sua profissão. E toda vez que a gente se reúne, eu tenho a condição de te treinar sobre o meu negócio e você me treina sobre o seu negócio. Então, quando eu me reúno com a Dara, eu não me reúno para falar do BNI ou então na minha agenda fica lá marcado reunião do BNI. Não, é reunião do meu time de referenciação, onde eu treino a Dara para falar do meu negócio e ela me treina para falar do negócio dela. A gente sai daqui muito mais pronto. Então, assim, eu quero vender um imóvel para a Dara? Lógico, a Dara quer fazer registro das minhas empresas? Sempre. Só que eu conheço pelo menos 250 pessoas, a Dara conhece pelo menos 250 pessoas. E o que a gente aprende
é poder multiplicar dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos eventos que nós vamos participar, dentro dos nossos novos clientes, como é que a gente fala um do outro de maneira excelente. E a cada novo ano que passa, a gente fica melhor nisso. Fica melhor, né? verdade. Então, o Beni tem tudo a ver com continuidade, né? Com longo prazo, realmente. Não é para o caçador, e sim para o agricultor. Para quem entende que a continuidade faz toda a diferença. Não é Sim, isso? Essa questão, por exemplo, que o Beni tem das reuniões de um a um, que a gente chama lá dentro, de eu conhecer o seu negócio, você conhecer o meu negócio, para que assim nós possamos ser melhores lá fora para fazer essas referências, indicações, é muito interessante, porque a gente consegue falar do serviço da outra pessoa com muito mais qualidade, o que é super importante. Então, isso eu diria que é maravilhoso. Você aprender do negócio da outra pessoa e ela aprender do seu, para saber falar lá fora, é muito legal, muito legal. Agora, Dara, voltando para o assunto de registro de marcas, para não esquecer, tem uma novidade no registro de marcas, a gente começou, que é a ideia do slogan. Né? Verdade, verdade. Então, exemplo, na Remax a gente fala, ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. É um slogan, Sim. né? O empresário pode registrar um slogan, né? Sim. Pode registrar uma ideia. Até pouco tempo, o INPI, o órgão responsável onde a gente faz esses registros, não permitia aqui no Brasil que registro de slogan fosse possível. Agora, em 2024 e 2025, pode-se registrar slogans, o que é muito legal, porque muitas marcas têm muitos slogans legal, como você até mesmo falou, e ficavam impedidos ali de crescer até mesmo naquilo. Então, agora está permitido registrar slogans. Vou chamar o Della Torre para registrar o dele lá, inclusive. Porque... Della Torre, deixa eu só explicar, o Della Torre é especialista em controle contra incêndio, né? Combate contra incêndio. E ele tem lá o slogan, lá, pensou em incêndio... Della Torre, no caso. Ou seja, esse slogan pode ser registrado. Sim. Doutora Dara pode cuidar. Della Torre, atenção, hein? Olha só. Bacana, bacana. É muito importante fazer esse registro para que outras pessoas também não tomem posse daquele registro de alguma forma e você fique impedido de utilizar, tendo que criar outros. E essas ideias podem surgir numa empresa de 40, 50 anos, né? Sim. Uma nova ideia ali, uma coisa que surgiu diante de um cliente, diante de uma oportunidade, surge um novo slogan e é hora de chamar a Dara Vilardi. Então, assim, não é só para quem está começando um negócio. É verdade. E, por surpresa, né, muitas empresas às vezes têm 10, 15, 20 anos e nunca registraram suas marcas, né? Assustador pensar nisso, é verdade. De fato, é uma empresa... Eu diria que, assim, essas empresas de 10, 20 anos que ainda não pensou no registro, é hora de pensar, porque, como eu disse, o número de marcas registradas vem aumentando muito, as pessoas estão se conscientizando muito mais que isso agrega um grande valor à sua marca, é um grande valor, na verdade, então é importante, eu diria até que eu já vi marcas em shoppings no Rio de Janeiro sem registro. Então, você está pagando um aluguel caríssimo, fazendo um investimento altíssimo. E se você mudar a sua fachada ali, quando a pessoa passar naquele shopping, ela já vai pensar, mudou a loja aqui, não é mais a mesma loja. E às vezes é a mesma loja. Então, olha o prejuízo. O consumidor, aquele que estava acostumado a consumir aquela marca, não vai mais passar ali e querer comprar, querer consumir. Porque vai acreditar que não é o mesmo dono, não é a mesma marca, não tem a mesma qualidade, entendeu? Dara, um membro do BNI, um convidado, tem uma grande oportunidade de, ao visitar ao BNI Soluções, né, conhecer a Dara e tirar essas dúvidas e bater papo e fazer um a um e tudo mais. Mas quem ainda não é membro pode procurar nas redes, pode procurar nas mídias, né? Sim, Dara Vilardi, lá vocês vão me achar. O meu nome é bem diferente, então não tem mistério. Vilardi com 2 L's? Vilardi com 2 L's, exatamente. Tá vendo só? Com I no final? Com I no final. Dara com H também. Com H, verdade. Então, me ajuda aí. Dara com H no final. Vilardi com 2 L's e I no final. Vocês vão me achar.
Maravilha. Em algum lugar aqui o Netinho vai prover isso aí, com certeza. Tem QR Code, tem na coisa. Você consegue se conectar com a Dara, se conectar comigo, com o Beni Soluções e agendar a sua visita ao Beni Soluções. É a melhor maneira de você trocar uma ideia com a Dara. Eu farei questão de te conectar com ela. Então, clica aqui, fala com a gente. E às terças-feiras a gente se reúne lá. Hoje é segunda-feira, a gente está gravando numa segunda, amanhã a gente vai estar lá com mais de 30 empresários das mais diversas áreas e eu tenho certeza que serão os 90 minutos e não sou só eu que estou dizendo isso não. A Forbes diz isso, que pode ser os 90 minutos mais importantes da sua carreira, então não perde essa oportunidade não. Clica aqui e fala com a gente. Dara, foi um prazer enorme receber você aqui. Foi um prazer enorme também, agradeço o convite, Gustavo, foi um prazer estar aqui hoje e volto a dizer, empresários, vocês precisam pensar em networking, pensar fora da caixa, advogados também, então é um ótimo lugar para se estar, para se ter negócios e parcerias no BNI. Vambora, vamos fazer muito negócio junto, Dara. Com certeza.